Olá, e aí, tudo bem? Olha só que interessante o tema desse vídeo. O que XML de NFE ou nota fiscal eletrônica tem a ver com transformação digital? Eu sou Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Bom, os temas que a gente vai abordar mais especificamente nesse vídeo são o que é mesmo transformação digital? Nota fiscal em papel versus o XML da NFE, a antiga forma de vender versus a nova forma de vender, a fiscalização de antigamente versus a fiscalização de atualmente e por enquanto é isso. Vamos lá. Deixa eu vir aqui para o meio. É o seguinte, como você pode ver, aqui nós fazemos um breve comparativo entre a nota fiscal eletrônica de antigamente, que era uma nota fiscal em papel, e uma pequena parte de um XML, que é o formato que as notas fiscais utilizam atualmente, o que é utilizado atualmente para a geração e transmissão de documentos fiscais eletrônicos, especificamente de notas fiscais eletrônicas. Então, como você pode perceber, se você vier aqui, volta, vamos lá. Se você vier aqui em dados dos produtos / serviço de uma nota fiscal em papel antiga, você pode perceber o seguinte. Os dados que a gente vai encontrar são código do produto, descrição dos produtos, classificação fiscal, substituição tributária, unidade, quantidade, valor unitário, valor total e alíquota do ICMS. Mas olha que interessante, essa nota aqui ela já é bem mais completa do que as outras notas que a gente podia ver se você recorrer, por exemplo, a NFE Série D, a nota fiscal, ou NFVC, nota fiscal de venda a consumidor. Você vai perceber que ele tem bem menos atributos, bem menos campos. Eu acredito que a questão de código do produto não vai existir, essa questão de classificação fiscal também não vai, substituição tributária não vai. Geralmente, nas notas fiscais em papel, o que a gente podia encontrar era basicamente a descrição dos produtos, a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total. No entanto, mesmo para essa nota aqui, que tem todos esses campos aqui a mais do que o que se esperava, ou pelo menos o que a gente podia ver em uma nota fiscal Série D ou nota fiscal de venda a consumidor, um XML de uma nota fiscal tem muito mais informações, que é o que você pode ver aqui do lado. Se você vir aqui, ó, DET N item 1, que é o primeiro item desse XML, dessa nota fiscal que eu retirei aqui esses campos, você vai perceber que tem uns campos CPROD, CEAN, XPROD, NCM, CFOP, unidade comercial, quantidade comercial, VUNCOM, que é o valor unitário comercial, o valor do produto, o código EAN tributário de tributação, a unidade tributária, a quantidade tributária, o valor da unidade tributária, o indicador de totalização, fora os dados dos impostos. Se você vier aqui, você vai ver aqui o valor total dos tributos, você vai ver os códigos do NCM, que você vai ter também, você vai poder perceber que tem a origem, o CST. Bom, eu não vou ler tudo não, você vai achar meio cansativo se eu fosse ler tudo e não é necessário. Bom, mas vamos lá. A ideia principal que eu coloquei essas duas notas aqui para você verificar é a diferença da quantidade de informações que existem entre um modelo e outro. E essa quantidade de informações, ela não é à toa, ela não é aleatória, não é por acaso. Na nota fiscal eletrônica, existe uma grande quantidade de informações a mais, justamente porque essas informações, elas foram colocadas, foram sendo atribuídas aos poucos, e elas servem não somente para classificar a tributação do seu produto, para classificar ou categorizar a transação comercial que você está fazendo, se é uma venda, se é uma entrada, se é uma transferência de mercadoria, se é uma remessa para comercialização fora do estabelecimento. Então, todas essas informações aqui, elas servem para categorizar a sua venda. E o que eu quero chamar a atenção de você, e que você vai perceber aqui durante esse vídeo, é que é absolutamente importante que você entenda todas as informações que estão no XML.
Essas não são as únicas informações que existem no XML. Essas são as informações que existem para um único item, para um único produto. Né? Para cada um dos produtos que você colocar na nota fiscal, existirão todas essas informações. Vai ter mais informações como essas e tem outros campos que estão fora dos itens, como por exemplo o cabeçalho, a totalização. Então tem muitas outras informações na nota fiscal. E o perigo que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é o seguinte: se você desconhece o significado de cada uma dessas informações e se ao emitir notas fiscais ou registrar notas fiscais no sistema da sua empresa quando você compra produtos, se você não sabe o que significam esses produtos e você não tem como atestar, como garantir que eles estão corretos, será que algumas dessas informações não estão de fato incorretas? Você tem certeza, você tem como garantir que essas informações, todas elas estão corretas? Veja, se algumas dessas informações estiverem incorretas, a probabilidade de você ter prejuízo mais cedo ou mais tarde é muito grande. Você pode ter prejuízos tanto na forma de você pagar impostos em duplicidade, porque se você, por exemplo, errar algum CST desse aqui, você pode acabar pagando o ICMS tanto na compra quanto na venda, quando você não deveria, não seria necessário, não poderia. O correto seria você pagar ou na compra ou na venda e não duas vezes. Quanto você pode correr o risco de não pagar nenhuma vez, nem na compra e nem na venda, e por conta disso, mesmo sem saber, acabar cometendo sonegação fiscal e correr o risco de ser autuado, de levar alguma multa, isso por conta de simples erros nas informações que você coloca aqui no seu programa, ou na hora de você vender o produto, que essas informações vão nesse XML, ou na hora de você registrar a entrada do seu produto, né? Porém, infelizmente, o que se pode perceber é que em muitos casos, muitos empresários não dão a mínima importância para isso. Muitos empresários, eles continuam agindo como 30, 40 anos atrás, onde as notas fiscais eram todas em papel. Onde as notas fiscais, você poderia simplesmente rasgar e o fisco não ia ter nem conhecimento dessa informação. E o problema de você fazer desse jeito é que o fisco ele se modernizou, como a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de mostrar a você ou de comentar com você a diferença aqui entre a forma de vender de antigamente e a forma de vender atual. Veja o que acontece. Eu coloquei aqui exemplos de segmentos do mercado. Acredito que esse aqui é um supermercado, esse do meio aqui é uma feira, aqui é uma loja de roupas, você pode ver uma vitrine. E o que eu quis expressar aqui para você é o seguinte: uma forma de vender antiga é aquela forma em que você não busca atrair o cliente através do mundo digital, você simplesmente monta a sua infraestrutura, sejam elas barracas, sejam elas vitrines, sejam elas prateleiras, balcões. Você monta a sua infraestrutura e você espera que as pessoas venham até você. Essa é uma forma de vender absolutamente antiga e isso se tornou em evidência principalmente agora depois da pandemia, onde cada vez mais e mais pessoas passam a comprar quase que exclusivamente através do mundo digital, não é verdade? E eu coloquei aqui ao lado o site das Americanas, o iFood, aqui embaixo algumas telas que representam o app, o aplicativo do Magazine Luiza, para você entender que essa é a forma de vender atual. É claro que não existe somente essa forma, mas o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para você é que quanto mais você envolver o mundo digital nas suas ações de vendas, mais atualizado você está. Veja, antigamente as pessoas diziam: você vai ter que comprar um site, é importante comprar um site, é importante fazer um aplicativo.
porque essa é a forma futura, essa é a forma de se vender do futuro. Mas hoje em dia não é a forma de se vender do futuro, é a forma de se vender atual. É uma forma atualizada de se vender. E se você não se atualizar, o que acontece é que você acaba sendo cada vez menos relevante no mercado. Você acaba sendo cada vez menos presente na vida das pessoas, você acaba vendendo cada vez menos, porque cada vez menos as pessoas te encontram e você acaba perdendo relevância e o resultado é você acabar sumindo do mercado. Porém, o complicado é que, como você pode perceber ou como você pode imaginar, são poucas as empresas que estão se destacando no mundo virtual, no mundo digital. Porque são poucas as empresas que investem força de fato para alavancar as vendas através da internet. E não é só as vendas que importam, não são só as vendas que importam. Mas as vendas, elas são um indicador inicial e fundamental para você começar a atuar no mundo digital, no mundo virtual. O problema é que mesmo as empresas, ou muitas empresas, tendo uma grande queda, eu percebi isso agora depois da pandemia, muitas empresas tendo uma grande queda nas vendas, elas preferem continuar vendendo do mesmo jeito que sempre venderam. E se elas fazem alguma ação voltada para a internet, voltada para o marketing digital, essa ação é muito pequena, muito pequena. Agora eu gostaria de mostrar para você a forma de se fiscalizar, que era utilizada antigamente, e a forma de se fiscalizar que é utilizada hoje em dia. Então, antigamente, como os documentos eram unicamente em papel, os fiscais eles precisavam basicamente vistoriar os papéis, que eram as notas fiscais eletrônicas. Eu me recordo que eu já participei de fiscalizações com muitos clientes, eu fiz questão de acompanhá-los para entender o processo, para conversar com os fiscais, entender o ponto de vista do fiscal, do cliente, me disponibilizar para ajudar da forma que eu pudesse como desenvolvedor. Nos primeiros anos que eu comecei a vender software para o comércio, que eu comecei a desenvolver softwares voltado para a área contábil, não para escritórios de contabilidade, mas para a área contábil, para setores contábeis dentro das empresas, para setores fiscais. Eu acompanhei bastante processos de fiscalização. E o que eu percebi é que não somente eles precisavam vistoriar essas notas fiscais em papel, como muitas vezes até pediam as bobinas de cupom fiscal. Se você tem uma empresa, que está assistindo esse vídeo aqui tem uma empresa há um pouco mais de tempo, você vai lembrar que muitas vezes eram solicitadas as bobinas de cupom fiscal e algumas vezes até o fiscal até reclamava porque não dava nem para ler aquela bobina. As informações elas acabavam se apagando com o passar do tempo. Você tem que manter essas informações por pelo menos 5 anos na sua empresa, né? E muitas vezes, algumas vezes, aliás, você não tinha como colocar em um ambiente adequado, você colocava em um ambiente que não era o mais interessante, a bobina acabava se estragando. Bom, mas o fato é que as fiscalizações eram feitas com base em papel e hoje em dia é totalmente o contrário. As fiscalizações elas são feitas com base em informações digitais. Para os fiscais, para os funcionários da Receita, do Fisco em geral, terem acesso à sua informação, basta eles darem poucos cliques nos softwares que eles utilizam, que eles têm acesso a muitas informações da sua empresa, né? Veja, hoje em dia o fisco, em muitos lugares, em muitos setores em específico, se você nos acompanhar pelas nossas redes sociais, vez ou outra a gente compartilha alguma coisa desse tipo, você vai perceber que eles utilizam ferramentas de inteligência artificial para vistoriar, para procurar indícios de fraudes na sua empresa. Programas de inteligência artificial. Né? E foi exatamente por isso que eu coloquei essa outra imagem aqui na frente, onde tem essa mulher recebendo essas sacolas aqui do monitor do computador que representa uma venda online, justamente para a gente puxar a ideia para o próximo passo.
Na maioria das empresas, como você pode perceber aqui, elas ainda nem começaram a se adaptar a vender através da internet. E o fisco já utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para vistoriar você. Só para você poder imaginar, para você ter uma ideia da distância de evolução que o fisco está da sua empresa, deixa só eu te fazer uma pequena pergunta. Em quanto tempo você acredita que você consegue implantar uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar a aumentar as suas vendas na sua empresa? Quanto tempo você acredita que você tem, que você consegue fazer essa implantação? Você sabe o que significa inteligência artificial? Você sabe como a inteligência artificial pode aumentar as suas vendas? Não é só colocar um programa lá e deixar rodar, não. O processo é extremamente trabalhoso. A inteligência artificial, para você entender melhor, é como uma criança que ela nasce sem saber de nada e você precisa ensiná-la aos poucos. A inteligência artificial aprende também aos poucos, então é necessário ensinar aquilo que você quer que ela faça. Então existe um processo antes de você começar a colocar um software de inteligência artificial para funcionar na sua empresa. Então veja, você consegue colocar em 6 meses um software de inteligência artificial para ajudar a vender as vendas na sua empresa. Você consegue colocar em 1 ano, você consegue colocar em 2, né? Isso é só para a gente ver uma distância ou um indício de distância de atualização entre o fisco e entre a sua empresa. Eles já utilizam softwares de inteligência artificial há vários anos, né? Então, só para fazer uma comparação aqui, justamente o que eu acabei de falar, acabei me antecipando aqui, mas só para revisar um pouco, veja, enquanto os empresários ainda estão nessa situação, o fisco já está em toda essa situação aqui, já está extremamente atualizado. E eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Não, a pergunta por enquanto era essa aqui. Você acha justo? Deixa eu subir um pouco para cá. Você acha justo essa diferença? Você acha justo essa comparação que a gente faz entre a grande maioria das empresas e o fisco? Né? Na verdade, não é justo. É como a gente comparar um carro de Fórmula 1, um carro de corrida Fórmula 1, com um carrinho de mão, praticamente. E a gente não pode nem colocar a culpa disso em cima do fisco. Eu recordo que eu fui inclusive para uma palestra de inauguração do módulo fiscal eletrônico aqui no Ceará, que é o estado onde eu estou atualmente, e dentro dessa palestra o gestor público ele falou o seguinte: nós vamos utilizar sim todo o poder da tecnologia da informação que a gente tiver à disposição para que a gente possa conseguir utilizar o nosso proveito dentro do fisco. Ele falou exatamente com essas palavras. Ele não falou fisco, ele falou a divisão específica dele, mas a grosso modo ele disse exatamente isso. Nós vamos utilizar tudo que a tecnologia tiver à disposição, nós vamos utilizar ao nosso favor para que a gente possa melhorar os nossos processos internos, os nossos processos de fiscalização, de obtenção de dados dos usuários. Então veja, se as pessoas hoje estão utilizando até videochamada para conversar com parentes de fora do estado ou de fora do país, por que a gente não pode utilizar essa tecnologia aqui para a gente? Né? Esse foi o raciocínio dele e não está errado, está correto. O que está talvez fora do contexto é muitas empresas decidirem continuar sem se atualizar. Então, o que eu quero chamar a atenção para você aqui nesse vídeo é justamente isso. O fisco já está atualizado, você também precisa se atualizar. Não é justo você continuar com processos, com procedimentos, com o desempenho que uma empresa teria há 30 anos atrás, no mundo de hoje, onde o fisco é do século 21.
eu não vou dizer do século 22, porque assim, as pessoas elas têm mania de associar inovações tecnológicas ou mesmo ferramentas tecnológicas a coisas do futuro, mas tudo isso que eu estou falando e muito mais que a gente pode encontrar hoje em dia não fazem parte de coisas do futuro, fazem parte de coisas do presente. Então as empresas elas não precisam, muitas delas pelo menos, não precisam inovar ou trazer algo do futuro para elas, elas precisam simplesmente se atualizar, né? E eu queria então te dar algumas orientações do que você pode fazer em busca desse caminho de atualização. A primeira coisa que você deve fazer é aceitar que o mundo mudou, que ele muda muito rapidamente e que por isso sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Pode ser até que você ache esquisito isso que eu vou falar agora. Mas o grande desafio que todas as empresas e que na verdade todas as pessoas têm na hora de se atualizar não é nem a aquisição de ferramentas tecnológicas, mas é simplesmente a mudança de mindset, a mudança de pensamento. Porque veja, se você acredita, deixa eu só subir um pouquinho aqui para cima, se você acredita que não precisa mudar, por que é que você vai mudar? Veja, em clínicas de reabilitação, onde dependentes químicos ficam internados para tentar sair daquela dependência, o grande problema apontado por especialistas é que os dependentes químicos eles têm uma grande dificuldade de aceitar que eles são dependentes químicos. A partir do momento que eles aceitam a situação atual deles, eles já dão um passo gigantesco rumo à sua cura, rumo à sua libertação, digamos assim. Então, da mesma forma, a gente pode comparar isso com um empresário que não quer se atualizar, com uma empresária que não quer se atualizar. Aquele pensamento onde você diz que, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, eu vou continuar fazendo dessa mesma forma. O mundo mudou, o mundo muda constantemente e muda muito a cada ciclo de mudança, a cada ciclo de inovação. Se você fizer questão de se manter no passado, de continuar fazendo como você sempre fez, logo logo vai chegar outro na frente e vai passar de você. E o problema é que quando você simplesmente decide parar no tempo, tem uma analogia bem interessante feita por Murilo Gun. Ele disse o seguinte, o mundo de hoje está em uma velocidade tão grande que é como se você estivesse em uma esteira industrial, onde essa esteira ela está em constante movimento e você permanecer andando significa dizer que você simplesmente não será jogado para fora da esteira. Porque se você parar, a esteira te joga para fora. Quando você começa a andar, isso significa dizer simplesmente que você vai ficar parado. Você não vai sair do lugar. O que você precisa fazer para você começar a crescer, para você começar a se desenvolver, para você começar a avançar, é você começar a correr, ou pelo menos andar em uma velocidade muito maior do que a velocidade da esteira. Não precisa ser nem muito maior, mas em uma velocidade que seja maior que a velocidade da esteira. Veja que isso não combina absolutamente nada com aquele pensamento de que eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo, então vou continuar fazendo dessa mesma forma. Um outro ponto bem interessante aqui é esse segundo ponto aqui, entender que o mundo está cada vez mais digital, que os seus clientes já passaram pela transformação digital, que o fisco já passou pela transformação digital e que resta apenas você também passar pela transformação digital. Eu falei aqui em transformação digital várias vezes, que é justamente para tocar nesse ponto várias vezes, para deixar registrado na sua mente a importância da transformação digital na sua vida.
Você precisa se converter, você precisa se adaptar de uma realidade que antes era totalmente analógica e que agora não é totalmente digital, mas é mista, é digital e analógica ao mesmo tempo, em alguns casos. Mais física, mais analógica que digital e em outros mais digital que analógica. Um outro ponto bastante interessante é de você se inscrever no nosso canal para você receber em primeira mão todas as novidades que postarmos para ajudar você nessa caminhada, basicamente. O que eu quero te dizer é o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, você se inscrever aqui no nosso canal e você passar a assistir os vídeos, a ler as postagens que a gente coloca nas redes sociais, isso vai te dar uma realidade ou uma noção de realidade um pouco mais diferente. E eu acho bastante interessante essa questão, porque aqui no nosso escritório, aqui na Império Software, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente adotou uma política de a gente ler livros em equipe, onde toda a equipe lê livros, a gente escolhe um livro, uma parte de um livro, aí a gente lê, uma pessoa lê, a gente discute, interpreta o que significa, o que isso não significa. E esse costume de ler livros fez com que a gente pudesse participar de um mastermind junto com outros empreendedores, com outros pensadores, e isso nos fez evoluir como empreendedores, isso nos fez evoluir como profissionais, isso nos fez evoluir como pessoas. Então veja, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você por um acaso não gostar do conteúdo que a gente compartilha por aqui, então que você possa começar a seguir, a se inscrever em outros canais. Um canal muito interessante que eu acho bastante legal é Seja Uma Pessoa Melhor. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar. Seja uma pessoa melhor. E eu lanço um desafio para você. Se você quiser crescer pessoalmente, evoluir a sua consciência, a sua autoconsciência, que tal se você assistir um vídeo por dia do canal Seja Uma Pessoa Melhor? Veja que eu não estou nem ligando em fazer, não tenho parceria nenhuma com eles, eu estou apenas indicando a você, porque aquilo que fez bem para mim, aquilo que faz bem para mim, eu gosto de compartilhar para que faça bem também a outras pessoas. E se você assistir os vídeos aqui do nosso canal, você vai aprender mais sobre empresas, você vai aprender mais sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, um pouco sobre contabilidade e a inter-relação entre esses conteúdos, que é importante para todo e qualquer empreendedor e empreendedora hoje. Então, se você tem interesse em empreender cada vez melhor, que você possa se inscrever nesse canal, que você possa curtir esse vídeo para nos ajudar, que você possa compartilhar com um amigo, para que esse amigo ou para que essa amiga também possa, ao encontrar um bom conteúdo, compartilhar com você também, né? Bom, a chamada de compartilhar é exatamente esse outro slide que eu coloquei aqui. E basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse nosso material. E se você tiver alguma dúvida, que você possa entrar em contato conosco através das redes sociais ou fazer algum comentário aqui embaixo, que nós estaremos à disposição para te ajudar. Afinal de contas, é para te ajudar que a gente está por aqui, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau!